desde que, a não ser que negócio é esse? De novo, se, a não ser que, desde que negócio é esse, gente? Essas são palavras que indicam uma condição ou condições, palavras que indicam condições, e na Bíblia é cheio de coisas e bênçãos que estão condicionadas também à ação humana. Deus, Ele é soberano, mas Deus, Ele não age só. Para a salvação, o primeiro ato partiu do Senhor. A gente vê isso de Gênesis até Apocalipse. Quando o homem caiu, Deus foi ao encontro dele, Deus prometeu o Salvador. Ali ele vestiu com peles de animais. Jesus deu o passo, se oferecendo para morrer em nosso lugar. O Espírito Santo que tira a nossa cegueira espiritual para que nós possamos entender a palavra de Deus. Então a primeira ação sempre é divina. Agora tem muitas, inúmeras coisas para que nós possamos ter bênçãos ou obter algo. Essas são condicionadas, por isso, se, a não ser que, desde que. Então são palavras conectivas que indicam condição, uma condição para que possamos ter ou receber algo. Eu quero que você abra comigo no segundo livro de Crônicas, ou vamos acompanhar aqui, segundo livro de Crônicas, naquela mesma versão que você colocou no início do culto, pode ser? Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versos 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Então, um pouquinho diferente a versão, pedi essa ali, mas me enganei aqui. Então, mas o sentido é justamente esse, né? O que aconteceu aqui? O rei Asa foi um homem muito temente a Deus. Ele foi o terceiro rei depois de Salomão, ou de Davi. Então, ele veio restaurando o culto, foi um homem temente. Quando ele recebeu essa profecia, ele havia feito, tinha acontecido algo extraordinário. Um inimigo muito poderoso, os etíopes se levantaram contra ele com 1 milhão de soldados, e a Bíblia diz que ele se humilhou diante do Senhor, e Deus deu um grande livramento para ele. Logo após essa confiança toda que ele depositou no Senhor, veio o profeta e deu esta palavra aqui para ele. Então, quais são as lições que nós aprendemos com as condições que Deus estabeleceu? Porque aqui são cheios de condições. Primeiro, Deus tem compromisso com quem é comprometido com Ele. Aqui ele diz assim: o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Então nós encontramos Deus tendo um comprometimento com aqueles que são comprometidos com Ele. A maioria das pessoas que se dizem cristãs, quando nós olhamos à luz da Bíblia, não são pessoas que são totalmente comprometidas com o Senhor. Querem as bênçãos do Senhor, querem que se cumpra todas as promessas do Senhor,
Pega as caixinhas de promessa da sua vida ali, tira e diz: eu creio, mas elas não são totalmente comprometidas com Deus. Deus, ele tem um compromisso com os seus filhos, aqueles que são comprometidos com Ele. Foi isso que Deus falou aqui para ele, ó: Deus estará com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Então, se você tem um compromisso sério com Deus, Deus tem um compromisso sério de velar pela palavra dEle, para que a palavra se cumpra na sua vida. Ele vai guardar, Ele vai prover, Ele vai cuidar, Ele vai conduzir a sua vida, Ele vai conduzir a sua família, porque você tem um compromisso sério com o Senhor. Muitas pessoas dizem ter um compromisso sério com Deus, mas dão um péssimo testemunho de vida. Mas os meus familiares não se convertem. Aí quando você vai conversar com um familiar daquela pessoa, ela dá um péssimo testemunho, é brigona, é mentirosa, faz tudo que é contrário à palavra de Deus. Aonde está o compromisso dela? Então nós precisamos ter um compromisso sério com o Senhor, porque Deus tem compromisso com quem é comprometido com Ele. Essa foi a condição: o Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Então, se você tem um compromisso sério com Deus, você tem essa promessa também do Senhor: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E depois nós estaremos com o Senhor para todo sempre com Ele. A segunda lição aqui, a próxima lição que encontramos na segunda condição que Deus estabelece aqui é que devemos buscar o Senhor de todo o coração. Aqui ele diz: se vocês o buscarem, Ele se deixará achar. Se vocês o buscarem, Ele se deixará achar. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos surdos, para que não possa ouvir. Mas o que Deus deseja do nosso coração? Uma busca sincera e de todo o seu coração. O que é essa busca? É desejar ter um relacionamento com Ele. O compromisso com o Senhor, Ele nos leva a ter um relacionamento. Eu não posso dizer que eu tenho um compromisso sério com Deus, com a sua palavra, se eu não busco Deus em oração. E a oração, eu quero dizer para você que é uma guerra. Nós temos uma vida de oração, é uma vida de disciplina. Tem muita gente que romantiza, enfeita: ai, como é bom ter oração, passo horas só conversando, e nem sempre é dessa forma. A partir do momento que você tem disciplina, aí sim você consegue ter mais tempo de passar realmente horas conversando com Deus. A maioria das vezes que nós vamos orar, e olha que você está falando, quem está falando com você é uma pessoa extremamente disciplinada para a oração. Pergunta a minha esposa, pergunta a minha filha. Eu sou disciplinado. Às vezes eu vou dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, mas 4, 5 horas da manhã eu estou ali acordado, precisando muitas vezes tomar um banho para despertar de vez. E eu quero dizer que é difícil, ainda tendo disciplina. Há uma guerra na mente para distrair os pensamentos, há uma guerra de todos os lados. Mas quando eu e você buscamos a Deus de todo o nosso coração, a Bíblia diz que Deus se deixa achar. Meus amados, como é bom quando eu estou orando, quando eu estou buscando, e o Espírito Santo começa a trazer na mente, começa a trazer revelação. Então ele diz: se vocês me buscarem de todo o coração, ou seja, tem que ter um desejo de buscar. Vocês me buscarão, me encontrarão, quando me buscarem de todo o seu coração, está escrito lá em Jeremias. Mais uma vez, condicionado. Nesse texto, o que é a condição? Se vocês me buscarem, eu me deixarei achar. Em Jeremias: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o seu coração. Ele não está dizendo que eu busco de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito.
é ter desejo de ter comunhão com o Senhor. E quando nós temos o desejo de buscar ao Senhor, então nós temos um compromisso também. Esse compromisso é dos dois lados. Então Deus vai ter um compromisso comigo, Ele vai responder as minhas orações, e nós vamos ter esse prazer de ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. E a terceira condição que nós encontramos aqui nesse texto é que devemos permanecer firmes com Ele, permanecer firmes até o fim. O texto diz aqui: se o deixarem, Ele também os deixará. Deus, Ele não abandona ninguém, mas o homem abandona Deus. Quantas pessoas você conhece? Talvez você já teve essa experiência de você deixar Deus de lado. Mas eu quero dizer também que ninguém deixa Deus de uma hora para outra. Eu estou tendo plena comunhão, estou tendo comunhão com a minha igreja, comunhão com o Senhor, lendo a palavra, buscando ao Senhor, e de uma hora para outra eu digo: não, quero mais saber de Deus. É algo gradual, é algo que é do dia a dia. Eu não leio mais a palavra, eu vou lendo cada vez menos eu vou orando, buscando ao Senhor. Cada dia vai passando, eu vou tendo um compromisso menor, meu comprometimento com o Senhor vai ficando de lado. Eu tenho compromisso com coisas, com outras pessoas, e aí quando eu não percebo mais, sem perceber, eu já abandonei ao Senhor. Ele diz aqui, ó: o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o deixarem, Ele também os deixará. Asa teve um período de instabilidade na sua vida. Ele teve inúmeras experiências com o Senhor, mas quando nós lemos os textos, nós vamos ver que tem um momento que, apesar da confiança dele, com 1 milhão de soldados do exército contra, ele confiou no Senhor. Uns anos depois, um exército bem menor se levantou, ele não confiou em Deus, ele buscou orientação no outro povo que era inimigo do Senhor para fazer aliança. Muitas vezes nós queremos fazer aliança com quem Deus não tem aliança, e a pior coisa é que quando nós queremos fazer aliança com aqueles que não são comprometidos com o Senhor, nós temos que tomar cuidado. Asa foi repreendido, não gostou da repreensão, se levantou contra o profeta, mas no final da sua vida ele se voltou para o Senhor de todo o seu coração. Então a Bíblia nos diz que o fim das coisas é melhor do que do seu começo, do seu princípio. Então não importa como você começou a sua caminhada cristã, importa que você precisa terminar com o Senhor, você precisa perseverar até o fim. Lá em Apocalipse, na verdade em toda a Bíblia, fala que nós vencemos quando nós perseveramos com o Senhor. Não adianta, imagina que eu sou um atleta e tem uma corrida de, qual que é a maratona? 42 quilômetros, e eu estou ali correndo, estou vencendo, e eu olho para trás, já não enxergo nenhum dos outros competidores, e eu começo a relaxar no meio da caminhada, e eu paro de correr, e eu começo a caminhar, e eu resolvo sentar um pouquinho. Essa corrida já está ganha, e o que acontece? Todos os demais vão passando na minha frente, e eu não concluo a corrida, eu não ganho nem medalha de honra ao mérito por ter concluído aquela carreira. Então não adianta eu dizer, eu participei da maratona, eu fiz isso, eu fiz aquilo, se eu não concluir a maratona. Não adianta você dizer, eu já fui crente fervoroso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, eu fazia aquilo outro, eu fazia tanto de coisa. E o que você está fazendo hoje para o Senhor? Como está a sua fé? E como você vai concluir a sua caminhada cristã? O fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Nós precisamos permanecer leais ao Senhor até o fim. Precisamos perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em as cartas de Apocalipse ele fala do vencedor. Vencedor não são aqueles que
deixam de passar por tribulação, de lutas ou qualquer coisa. Na verdade, todos nós temos lutas. Vencedor é aquele que permanece leal ao Senhor. Eu não abandono meu Jesus, eu não deixo meu Jesus, eu não largo Ele por nada. Ainda que o mundo se levante contra, eu permaneço com o meu Jesus, porque eu não largo Ele por nada. Ainda que venha perseguição, eu permaneço fiel ao Senhor. Ainda que o mundo se levante contra, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Eu permaneço com Ele, porque a única maneira de nós garantirmos a eternidade é terminando bem a caminhada. Aí nós demonstramos que nós realmente nascemos de novo e que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Se vocês buscarem ao Senhor, Ele se deixará achar. São condições. O que você quer da parte do Senhor? Você está tendo um compromisso sério com Ele? Ou você tem abandonado o Senhor? Se você abandonou, existe um caminho, chamado caminho do arrependimento. Seja constante com o Senhor e termine a carreira que Ele propôs para você. O que o apóstolo Paulo falou na sua velhice? Pode-se falar alguém aí que não começou nada bem, né? Quando ele conheceu a palavra de Deus, quando ele conheceu os cristãos, era alguém que perseguia os cristãos, mas depois que ele se converteu, na sua velhice, ele diz que ele correu a carreira, ele guardou a fé e ele estava feliz, porque ele sabia que tinha uma coroa reservada para ele. Tem uma coroa reservada para todos aqueles que terminam bem a sua carreira. Condições: se, desde que nós terminemos bem a nossa caminhada, então o Senhor está conosco. É a promessa dele para nossas vidas, e nós vamos chegar até o fim e vamos receber a coroa que o Senhor prometeu para todos aqueles que o amam. Curva a sua cabeça neste momento, curva a sua cabeça em oração. E eu quero orar. Se talvez alguém tenha começado bem e vacilou no meio da sua caminhada, talvez você foi deixando de lado sem perceber, se envolvendo em outras coisas, e foi deixando de lado o Senhor, a sua palavra, o seu compromisso de oração. Antes você orava 1 hora, 2 horas por dia, você tinha alegria em lutar, em batalhar, e aos poucos você foi perdendo, e hoje no máximo que você faz é orar na hora do perigo, ou então na hora de deitar, agradecer pelo dia. Isso não é vida de oração, isso não é de quem tem um compromisso com o Senhor. Mas Deus, Ele quer restaurar nessa noite. Se você se voltar para Ele de todo o seu coração, todo aquele que é arrependido se volta para o Senhor, Ele está pronto para perdoar. A Bíblia nos diz: lembra de aonde você caiu, arrepende-se e volte à prática do primeiro amor. O Senhor está te chamando de volta nessa noite. Você não está ouvindo à toa essa palavra, essa reflexão, é porque o Senhor quer te restaurar por completo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, são tantas condições na Tua palavra. Para termos todas as bênçãos, precisamos obedecer, diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, ó Pai querido. Para que tenhamos as bênçãos, nós precisamos obedecer ao Senhor. Para que o Senhor esteja conosco, é necessário termos um compromisso sério. Para te encontrarmos, é necessário buscarmos a Ti de todo o nosso coração, Pai. Temos uma vida de oração. E eu quero orar neste momento, ó Deus querido, por meu irmão, minha irmã, que porventura no decorrer da sua caminhada, Pai, ele foi deixando de lado, trocando a sua vida, a sua comunhão contigo, por coisas ou outras distrações. Mas que neste momento, ó Deus querido, haja um profundo arrependimento, porque ele não está aqui para
não veio à toa neste lugar, Pai, mas o Senhor o trouxe para ouvir esta palavra. Hoje é o dia de se voltar para o Senhor, de entrar numa nova aliança contigo. O Senhor está esperando essa pessoa querer fazer uma nova aliança com o Senhor, Pai. Então, ó Deus amado, que haja uma disposição no coração de cada um, Pai, e depois, ó Deus, possamos perseverar até o fim. Nos dê graça, nos dê força, Pai, diante das fraquezas, diante das lutas, ó Deus, podemos passar pela água, pelo fogo, mas a Tua promessa, ó Deus, é o Senhor está conosco, ó Pai, porque nós temos um compromisso, nós queremos perseverar até o fim, nós queremos ir nessa caminhada, Pai querido, sem desistir, Senhor. Toma, ó Deus, a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.